Ficar calvo ou careca não costuma estar nos planos de muita gente. Mas mesmo assim, estima-se que a queda de cabelo, também conhecida como alopecia, atinge 42 milhões de brasileiros. Nós convidamos aqui a dermatologista Amanda Tauana para tirar as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Para quem não sabe, o Lucas, que saiu ontem, né, do BBB, ele tem esse problema. Né, que são pessoas que acabam ficando... A princípio eu pensei que fosse queimadura, doutora. A princípio eu pensei. E estudando o caso, que me interessou muito, ninguém falou sobre esse assunto, mas me interessou muito, eu fui buscar essa informação. Daí então eu cheguei à conclusão de que ele teria o mesmo problema. Como é que isso acontece? A alopecia areata é uma doença autoimune. Então, ficam essas placas de alopecia, ou seja, sem o cabelo no nosso couro cabeludo, mas ela pode ainda acometer todos os outros pelos, como por exemplo as sobrancelhas, o pelo da axila, das pernas. Então é importante a gente sempre saber. Até da barba, né? Barba, tudo. E a classificação é geralmente essas placas arredondadas de característica autoimune. E claro que o psicológico está muito associado nessa doença. E aí a gente acompanhou, né, o que aconteceu, tudo. E assim, naquele momento, o que a gente percebeu? Que ninguém observou esse detalhe, para você ver como o ser humano está muito distante da dor ou do problema do outro. Falta muita empatia, né? Muita empatia. Ninguém teve a sensibilidade lá mesmo dentro da casa, talvez, de querer saber. A gente às vezes chega a imaginar que é realmente um teatro tudo, né? Olha, não toca nesse assunto, não fala sobre esse assunto, e é um assunto importante. A sociedade precisa saber, né? Porque às vezes existe preconceito até nesse momento. Porque você não sabe o que é, você não sabe qual é o problema da pessoa e de repente existe um julgamento ou pré-julgamento que se dá muitas vezes a um preconceito. Por exemplo, no caso dele, a gente percebeu, não é queimadura, eu fui atrás, busquei, pesquisei e cheguei ao conhecimento de que não seria. E aí me veio na mente, o lado emocional é um dos causadores. Sim, com certeza. Percebe-se muito nas crianças, quando, por exemplo, tem algum conflito familiar, pai se separa com a mãe, então acaba que as crianças sentem e é uma forma de manifestar tudo isso que está acontecendo. Tem cura? Tem. Então, assim, a gente não tem como prever. O curso dela é totalmente imprevisível, mas tem tratamentos que ajudam muito na replificação. Sem falar que a psicoterapia, profissionais habilitados para poder fazer essa terapia cognitivo-comportamental ajudam muito nesse processo. Poderíamos também fazer infiltração com corticoide para dar uma melhorada, porque quanto antes a gente investir, menos tem chance de ficar as lesões cicatriciais. Porque na classificação em si, quando a gente fala de alopecia, ela pode ser cicatricial ou não cicatricial. Na alopecia areata, ela é caracterizada por não ser cicatricial, mas se o processo ficar se arrastando, se alongando, pode não nascer mais cabelo. Pode não nascer e ela se tornar cicatricial. No caso, a pessoa também pode arrancar os cabelos? Sim. Existe também? Aí é um diagnóstico diferencial que é até importante quando a gente vai fazer no exame físico, que é com a tricotilomania, que é essa sensação incontrolável de arrancar os cabelos. Então a pessoa gente que associa... até come. Exatamente. Que a gente pode formar até uma obstrução intestinal, que é o famoso benzoar. Incontrolavelmente a paciente, com o processo associa com prazer, arranca. É como se fosse um transtorno obsessivo compulsivo. Aquelas pessoas que se machucam, né? Existem aquelas pessoas que vão... Não tem nada. Não tem, ela sente uma coisinha e vai tirando assim, funciona. Exatamente. A história do cabelo. Uhum. E aí, de repente, você diz, não, eu tô com alguma doença. Não é uma doença, não. É de repente algo que você feriu e persiste em continuar ferindo. Exatamente, porque gera um ciclo repetitivo. Você tem uma ferida, aí ela coça, aí você machuca e aí a pele nunca consegue cicatrizar. Então é por isso que é super importante a gente fazer o diagnóstico para poder ser apoio, ser empático, tentar controlar toda a situação daquele paciente. Então é muito importante. E agora, na questão da pandemia, a gente percebeu que as doenças de pele que estão relacionadas com o estresse têm aumentado, como por exemplo a areata, a psoríase, as doenças psicológicas. Então a gente tem que ficar bem atento a isso e tem que ser falado, né? Porque muitas pessoas sofrem e não conseguem ter conhecimento, conseguem saber sobre isso. E as pessoas têm que falar com mais clareza e, ao mesmo tempo, tentar ajudar o outro. Por exemplo, enquanto você não sabe o problema do outro, que você tem que ter jeito para falar, até para perguntar,
de repente você pode estar ajudando essa pessoa. Com certeza. As pessoas têm que parar com essa mania de, eu não vou falar no assunto porque vai que ele se chateia, vai que ele se intriga comigo. É nesse momento que você conhece a dor do outro. É nesse momento que você, olha, eu quero te ajudar. Exatamente. É uma forma de poder lhe ajudar. Eu tenho um médico para lhe indicar. Você saber que esse teu problema pode ser resolvido, né? Porque às vezes as pessoas têm um certo receio. Talvez hoje, com essa saída do Lucas, do local que ele estava, e foi recebido com muito carinho lá na comunidade, que era o maior medo que ele tinha, de ser recebido de forma preconceituosa, por ter assumido da forma como ele se assumiu. Ele foi recebido com muito amor e carinho. Pode acontecer do emocional dele dar aquela reviravolta e ele, de repente, dependendo da situação... Sim, claro, porque querendo ou não, assim, provavelmente, como ele já tem essas placas bem estabelecidas, eu não consigo avaliar, até porque eu teria que examinar e tudo, pra gente poder saber se ainda existe folículo viável naquela região. Mas, assim, muitos casos repilam. Então, em crianças, a gente tem uma resposta, assim, fantástica, que a gente fica bem feliz. Mas, em contraposição, a gente também tem casos que evoluem de forma ruim, que aquela cicatriz não consegue evoluir, a pessoa evolui com a cicatriz universal. Mas aí fica a dica, não é questão de não saber falar ou ficar com medo da pessoa ficar tocada, é a forma que você vai abordar. Muitas das doenças que a gente acompanha têm muito mais estigma do que verdadeiramente um impacto na qualidade. Então, a gente que seja mais empático, mais companheiro mesmo com as outras pessoas, porque às vezes é mais por falta de informação. Muitas vezes, por exemplo, pacientes que sofrem com vitiligo, que é aquela doença que ficam com manchas acrônicas na pele, são vítimas de preconceito e acabam sofrendo. Então, é muito bom a gente educar, principalmente as crianças, nesse sentido, de não ter preconceito, de apoiar. E eu acho que as próximas gerações vão vir melhores, né? E estudar, né? Porque eu acho que está faltando as pessoas estudarem e ir atrás da informação e do conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você não tem medo. Você só tem medo do desconhecido. Então, tá precisando esse pessoal estudar um pouquinho mais, pesquisar, saber o que passa, o que não passa, o que traz danos para o outro ou não. E mesmo assim, ainda tem que ter respeito pelo outro, não é isso, doutora? Com certeza, perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Nada, eu que agradeço. Teu Instagram? Amanda Tauana Dermato. Tá bom, você é sempre muito fofa aqui no nosso programa. Obrigada. Nada. Nossa produção vai lhe direcionar. Tá, obrigada. Tá bom? Obrigada, minha princesa. Gente, como é bom a gente falar sobre assuntos que você pode pensar que não é interessante, mas eles são importantíssimos.